Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox. Pra quem não me conhece, eu sou uma drag queen que vive no mundo da internet. Eu tenho um canal no YouTube que é bastante conhecido, também tenho Instagram, Twitter, todas as redes sociais. Você pode me seguir lá depois que você assistir tudo que eu tenho pra te contar aqui agora. Eu fiquei muito feliz com esse convite de estar aqui conversando com vocês, porque eu acho que é muito importante a gente disseminar arte drag, incentivar arte drag, ainda mais nesse momento tão controverso e triste da história que a gente tá vivendo, além da pandemia, o contexto político, o contexto retrógrado que a gente tá vivendo, né? Uma sociedade bastante opressora para os LGBTs como um todo. E dentro desse cenário, o movimento LGBT, o movimento de drags, né? O movimento artístico como um todo, sempre se mostra como um grande alicerce no qual a gente pode se apoiar, no qual a gente ainda pode acreditar, confiar e desanuviar, esquecer tudo que tá acontecendo e só pensar na beleza da arte. Então eu vou aqui contar um pouco sobre a história das drags, como é que surgiu isso, caso você não saiba. Vou falar sobre tipos de drag e depois vou ensinar você a fazer essa maquiagem que eu tô usando. Sim, pessoal, eu gravei o tutorial com todos os detalhes, muito mais detalhes do que eu costumo mostrar na internet, porque eu acho que é muito importante a gente que está aqui no nosso clubinho agora ter esse tipo de troca. Eu acho que é muito legal falar sobre isso. Então vamos conhecer um pouco sobre a história das drags, de onde é que surgiu essa coisa louca. Homens se vestirem de mulher com caráter artístico é algo que existe desde a Grécia Antiga, é uma cultura muito antiga, porque antigamente, vamos dizer que até hoje em dia, né, os homens querem ter protagonismo em tudo, então eles calam as mulheres, e na Grécia não era diferente. As mulheres não poderiam ser atrizes, as mulheres não poderiam interpretar nas peças que eles faziam, né? Você sabe que o teatro grego é a base do que a gente tem tanto para a cultura ocidental quanto pro teatro e pras artes mesmo, né? Tanto é que o símbolo do teatro são aquelas máscaras das tragédias gregas e tal, enfim. Para essas encenações as mulheres não poderiam participar, e isso continuou por séculos e séculos, gente. Até chegar a época de Shakespeare, os teatros elisabetanos lá na Inglaterra e tal, os teatros que eram feitos para agradar a burguesia, a corte, também não podiam contar com mulheres fazendo o papel de mulher, né? O homem que tinha que interpretar homem, que tinha que interpretar mulher. Então eles pegavam meninos que fossem mais magrinhos, pequenininhos, mais afeminados inclusive, pra fazer esse papel de mulher. Meninos mais jovens que podiam ter a voz mais fina. Eles eram as drags daquela época. E não existe uma confirmação sobre o nome drag, né? Esse termo D-R-A-G. Muita gente fala que é por causa dos manuscritos de Shakespeare, que ele escrevia drag, dressed resembling a girl, vestido para parecer uma mulher, mas também tem gente que fala que esse termo era usado a respeito do arrastar, que em inglês drag também quer dizer arrastar, né? Porque eles usavam vestidos longos e roupas espalhafatosas que eram arrastadas pelo chão. Então fica essa dúvida. Eu acho mais chique a gente falar que tava nos textos de Shakespeare, tá bom? Que isso vem lá dele abreviar o personagem que se vestiria como mulher. Eu acho que é chique. A gente quer beijo, a gente quer a versão mais chique das coisas, né? Com o passar dos anos, as mulheres começaram a poder entrar no teatro, começaram a poder servir como atrizes, e os papéis começaram a mudar um pouco. Os papéis das mulheres começaram a ser interpretados por mulheres, e depois, com as crises que passaram, enfim, o teatro passou por diversas crises, a arte também, os papéis foram se modificando e os homens acabaram continuando se vestindo de mulher, mas não em todas as peças, e sim em momentos mais caricatos, em momentos que eles faziam críticas sociais à burguesia, críticas sociais à corte, à rainha. Então era muito comum que essas drags, né, esses caras vestidos de mulher, eles fossem espalhafatosos justamente para provocar. O que é muito interessante, né, a gente pensar que hoje em dia a arte drag já é tão provocativa, mas ela começou assim, né, começou muito dessa coisa de contestar, de fazer
fazer rir, de divertir as pessoas, porque tinha muito esse caráter, né? A arte tem esse papel que eu acho que é atingir as pessoas, transformar elas, fazer elas refletirem. E naquela época já começou a acontecer isso. Com o passar do tempo, depois das guerras, a mulher realmente começou a tomar um protagonismo cada vez maior, né? Aqui já no século XX. E nesse século, o papel da drag começou a ser além do teatro, a ir pra cabarés, a ir pra clubes, mas ainda com um caráter muito artístico que todo mundo apreciava. Com o passar dos anos, que essa coisa da drag começou a ser vista como algo gay, como algo homossexual, como algo LGBT, que era um termo que nem existia, são termos muito recentes esses. Até os anos 40, 50, um homem vestido de mulher, principalmente nos anos 20, 30, era visto como um ator, era visto como algo incrível, diferente. Não era tão visto como chacota como começou a ser ali depois dos anos 60, anos 70. Porque a partir dessa década que começa a acontecer realmente a revolução sexual e as pessoas começam a falar sobre ser gay, e esse mundo das drags que ainda era muito glamourizado em teatros, em cabarés e clubes, foi muito mais excluído. Foi excluído cada vez mais ali pelos anos 50 e 60 e acabou tendo refúgio apenas dentro das boates LGBTQIA+, que não eram boates como a gente conhece hoje, e infelizmente não era esse fervo que a gente tem hoje, né? Eram bares ilegais, porque ser LGBT, ser gay, era ilegal perante a lei. Então foi assim, nos anos 50 e 60 e 70, a gente começou a se tornar muito mais invisível. O nosso papel de drag começou a não ser mais visto como arte, e sim como sem vergonhice, né? Uma coisa feia, uma coisa que a sociedade tentava proibir. Tanto é que existiam leis lá nos anos 60, nos Estados Unidos, que proibiam as pessoas de se vestir com roupas que não pertencessem ao gênero delas. Você tinha que usar roupas, pelo menos 3 peças de roupa que pertencessem ao seu gênero, se você era homem ou se você era mulher. Mas existem vários filmes que retratam essa época de ouro, onde ser drag, onde ser transformista ainda era bonito, ainda era um fenômeno de arte. Por exemplo, Victor e Vitória, que é um filme da Liza Minnelli, inclusive. Mas enfim, anos 60 chegou, a revolução sexual aconteceu, os LGBTs foram expulsos da sociedade, tiveram que ficar reclusos nesses bares para exercer o fenômeno drag. Mas nos anos 70 aconteceu o que? Aconteceu Stonewall, a revolta de Stonewall, que começou a lutar pelos nossos direitos, e ali, a partir daquele momento, começo dos anos 70, a gente começa a se empoderar novamente dentro do nosso meio. A gente começa a ver a arte drag como força, como projeção das nossas lutas, como um estandarte da busca por direitos. No Brasil a coisa aconteceu um pouco diferente, mas vai seguir esse mesmo caminho. Já vou falar do Brasil, gente, pera aí. Então, depois da gente se empoderar, depois de Stonewall acontecer e das paradas LGBTQIA+ começarem a acontecer lá em Nova York, anualmente, a gente começou a retomar nosso orgulho por ser drag. E nessa fase, as drags se inspiravam muito nas divas do cinema e nas divas da música, nas divas da cultura pop daquela época. Não tinha Christina Aguilera, Britney, Ariana Grande, nem Lady Gaga, gente. Mas eles se inspiravam muito nas cantoras da época, cantoras de soul, blues, Aretha Franklin, Diana Ross. Até que com o passar do tempo, a cultura drag dentro do nosso meio já começou a ser tão valorizada, tão explorada e a crescer tanto, como você pode ver no documentário Paris is Burning, que é um documentário que trata dos anos 80, quando a cultura drag já estava bem melhor do que ela tinha sido ali por volta dos anos 60 e 70. E isso cresceu tanto que explodiu a nossa bolha. Ou melhor, a cultura drag começou a aparecer pra todo mundo, não só pros LGBTs, não só pra quem frequentava uma boate, uma balada, e sim no cinema, com o surgimento de um filme que é clássico, um dos melhores filmes sobre a cultura drag, que é Priscila, a Rainha do Deserto, em 1994. Os anos 90 foram responsáveis por vários filmes a respeito da cena LGBT, a respeito do mundo gay, do mundo drag. O mundo trans não era tão retratado, infelizmente, na
maioria dos filmes, tudo ainda ficava meio nebuloso, meio confuso, mas tem alguns filmes que eu recomendo muito você assistir, que A Gaiola das Loucas e o maravilhoso Para Wong Fu, Obrigada por Tudo, Julianne Moore. Sim, é um nome imenso, comprido, grande, mas é um filme fundamental onde diversos atores incríveis fazem participações, inclusive RuPaul. Sim, pessoal, RuPaul existe anos antes de existir RuPaul's Drag Race. A RuPaul era uma drag já muito icônica nos Estados Unidos e ela foi muito responsável por entrar nesse novo nicho que tava rolando aí, depois que as drags começaram a aparecer no cinema e tal. A RuPaul explodiu sendo uma drag top model, né? Ela falava que ela era supermodel of the world e tudo que era de modelo. Essa inspiração em Naomi Campbell, nas passarelas, na moda, enfim, coisas que agradavam muito o meio LGBT e que também conquistaram o meio hétero. A RuPaul chegou até a ter um programa de entrevistas lá nos Estados Unidos. Isso, gente, a gente tá falando do começo dos anos 90. É muito antes dela ter o RuPaul's Drag Race, muito tempo antes mesmo. Então ela já tem uma trajetória muito maior. Mas eu acredito que ela foi sim a responsável por esse boom do universo drag que a gente tá vendo hoje, com o RuPaul's Drag Race lá por 2010, né? O final da década de 2000, começo de 2010 ali, começou o RuPaul's Drag Race e por isso muita gente se viciou e começou a querer se montar. Mas então, e no Brasil? Como é que se deu essa evolução toda? Quem é que são as nossas referências, né? Já que eu falei de RuPaul's Drag Race aqui, a gente tem que falar de quem fez drag no Brasil, para que a gente se inspire nessa pessoas também. É fato que a ditadura no Brasil acabou com todo o movimento LGBT que existia, por mais que ele não fosse legalizado nem bem visto. Existiam ali a arte drag, de certa forma, a arte transformista, nos bailes de carnaval, nas boates que eram ilegais, mas ao mesmo tempo existiam. Existia um fenômeno muito marcante para a história drag no Brasil, para a história da cultura queer, essa cultura meio que confunde os gêneros e que é contra a heteronormatividade, que foi Dizzy Croquettes. Dizzy Croquettes era um musical, um teatro musical, uma peça de teatro composta por vários bailarinos, cantores extremamente transgressores que surgiu lá no meio da ditadura mesmo, gente. Por incrível que pareça, você pode jogar aí no Google, você vai achar algumas entrevistas com eles, vídeos desses shows do Dizzy Croquettes dentro do teatro, e demorou muito pra ditadura perceber o quanto aquilo era contra o que eles pregavam, sabe? Isso é muito legal. Dizzy Croquettes conseguiu transgredir, passar por cima da ditadura, da censura extremamente forte que existia naquela época e continuar fazendo arte. E foi uma arte muito inspiradora, muito única, uma coisa bem nem Mato Grosso, homens extremamente afeminados, seminus, cantando, porque, gente, drag cantar é uma coisa que sempre existiu, isso é muito legal, a gente vai falar sobre isso também. Não é um fenômeno de agora, é uma coisa que na verdade as drags começaram cantando no teatro, no rádio, e Dizzy Croquettes eles também cantavam e chamou tanto a atenção do público, começou a fazer tanto sucesso na época da ditadura, que no final eles foram censurados, fugiram, né? Saíram do país, tiveram turnês internacionais na Alemanha. Tem personalidades extremamente famosas que amavam Dizzy Croquettes, como a própria Liza Minnelli, Mick Jagger, várias pessoas muito famosas. Eles realmente marcaram a cultura queer no mundo todo. E é algo estranho porque pouco a gente fala disso, né? Talvez por eles serem atores mais performáticos e não o que a gente entende por drag hoje em dia, mas a gente não pode se esquecer de Dizzy Croquettes, gente. Eles realmente foram muito mais transgressores do que a gente consegue ser hoje em dia e muito mais corajosos. Mas passada a ditadura, já no final dos anos 80, começo dos anos 90, a noite LGBTQIA+ começa a ganhar mais força e as drags voltam com tudo. A gente tem aí voltando Silvete Montilla, Márcia Pantera, que é a rainha do bate-cabelo, que é uma coisa que não existia antes da Márcia Pantera. E é uma coisa que ela já contou em entrevistas, que o bate-cabelo surgiu por acaso.
acaso, ela fez um movimento, ela que sempre dançou muito, que pulava, que subia, que fazia de tudo. Ela acabou jogando a peruca de um jeito no meio do show que todo mundo achou aquilo uma loucura e aplaudiram muito, e ela viu que ela tinha que fazer aquilo mais vezes, até que virou essa doideira que hoje, que o bate-cabelo, pra quem não sabe, é você ficar jogando a peruca de um lado pro outro, de um lado pro outro, pra ela ficar se batendo no ar. Quanto mais a peruca fica pra cima, mais incrível é. Mais a gente grita na boate, mais a gente gosta. Então começou a surgir Márcia Pantera, a Rogéria já existia, já era uma drag transformista muito famosa. Inclusive tem um documentário que saiu recentemente chamado Divinas Divas, que trata de várias drags transformistas, mulheres trans que faziam shows no teatro, nas boates, enfim. Anteriormente a Silvete Montilla, essa geração anos 90, e cada vez mais as drags começaram a tomar conta das mídias como um todo, né? A gente começou a ver a Jimmy Kier entrar num Big Brother e todo mundo para pra pensar, nossa, quem é Jimmy Kier? A gente já tinha Jorge Lafon fazendo uma drag na Praça Nossa, a gente já tinha Nani People aparecendo cada vez mais na televisão, no SBT, com a Hebe Camargo, que sempre foi uma grande defensora do nosso movimento, e tudo só cresceu cada vez mais, até as coisas crescerem e chegarem no mundo da internet, né? Quando a gente começou a realmente utilizar as redes sociais por volta de 2012, 13, 14 até 2015, quando eu criei meu canal no YouTube, que eu fui uma das primeiras drags a terem canal no YouTube brasileiro, principalmente a falar sobre temas sérios, e ao mesmo tempo surgiam várias outras drags expressando sua arte. Enquanto eu fazia vlogs, a Pablo lançava músicas de uma forma bem independente, a Glória Groove também, e tudo isso culminou no surgimento dessa nova onda drag. Eu mesmo já tendo começado a me montar 10 anos antes, eu comecei a me montar em 2005, já tenho 15 anos de drag, percebi que é como se minha carreira tivesse recomeçado em 2015 com a internet. É como se eu tivesse realmente mudado tudo que eu aprendi e evoluído 1000 vezes mais nesse tempo. Esse novo fenômeno que tá acontecendo é quando a gente conseguiu realmente romper as bolhas. Com a internet, a gente conseguiu fazer com que as pessoas conhecessem a gente de fora dessa bolha. E isso é extremamente importante e lindo. Por isso eu acho muito legal que a gente apoie as drags, que a gente apoie os LGBTs, enfim. Mas falando de drags cantoras, a gente vê muitos gays e LGBTs mesmo falando assim, ai, não gosto da música dela, não sei o que. Gente, mas não é nem questão disso, não é questão de achar a música boa ou ruim, mas sim entender a importância desse fenômeno hoje em dia, principalmente nesse momento, nesse contexto político que a gente vive, ter esses representantes LGBTQIA+, ter drags, pessoas trans, fazendo música e ganhando o mundo, ganhando as rádios, não ficando só aqui no nosso mundinho LGBT, é muito transgressor e a gente tem que apoiar, porque a gente tá vivendo esse momento lindamente, é incrível. Eu espero que você vire drag nesse momento também. Não perde tempo não, vamos virar drag. Mas se você quer ser uma drag, eu acho que é importante você conhecer o que é esse universo drag, né? Vai muito além das drags femininas, como Lorelai Fox, como Pabllo Vittar. Tem vários tipos e estilos de drag, na verdade. Tem muitos mais do que eu vou falar aqui. Então vamos conhecer os tipos de drag que existem. De todos os tipos, o tipo mais famoso de drag, eu acho que são as drags femininas. As drags que imitam uma mulher mais exagerada, uma piruona, né? Ou uma rainha da bateria, alguma coisa assim, que são as drags femininas. Aqui no Brasil a gente pode ter vários exemplos delas, e a maioria das drags que a gente conhece de longa data, né? Como a Rogéria, que eu já falei, como a Nani People, que são drags coloridas, exageradas e muito clássicas. Eu me considero esse tipo de drag, que é uma drag assim, ó, senhorona, tá bom? Uma drag inspirada meio na Hebe Camargo. Existem também as drags top model. O que são essas drags? Drags que se inspiram mesmo em modelos de revista, capas da Vogue, top models, atrizes famosas. Geralmente elas têm um estilo assim muito mais glamuroso e atual.
Enquanto outro tipo de drag, às vezes tem um modelo de roupa, de se vestir, de cabelo, que é meio antigo, meio clássico, exagerado e até cafona, porque tá tudo bem ser cafona quando a gente é drag. As drags top model sempre estão à frente nas tendências. Elas sempre pegam o que realmente as revistas de moda indicam. E aqui no Brasil a gente tem a Halessia, a gente tinha há anos atrás a Verônica, que é uma drag muito icônica também. A gente tem, fora do Brasil, tem a Miss Fame, que é uma drag muito de passarela também. Enfim, são ótimos exemplos de drag top model. A drag bate-cabelo. A drag bate-cabelo, gente, é uma drag geralmente que trabalha em boate, que trabalha fazendo show, e ela tem ali na manga dela a especialidade de saber bater cabelo. E o show de uma drag bate-cabelo, ele é bem diferente de outros tipos de show, que são mais dublagem e tal. Essa drag precisa ter muito ânimo, muito vigor no palco, e geralmente elas têm uma roupa que se sobrepõe, elas tiram uma capa, tiram uma máscara e vão revelando aos poucos a roupa. Elas têm uma peruca por baixo da outra. Isso é uma coisa que a gente já fazia no Brasil há anos antes de fazerem o RuPaul's Drag Race, gente. Essa coisa de revelar e de ter peruca aqui, peruca lá, e tirar isso e cair aquilo, é uma coisa que as drags bate-cabelo sempre fizeram e fazem até hoje. Como eu já falei, a Márcia Pantera é um ótimo exemplo dessas drags. Existem também drag kings, que são mulheres, né, socialmente mulheres, mas que ali na arte se transformam em um personagem mais masculino, um personagem com feições mais masculinas, cabelo de homem, roupa de homem. Até a Lady Gaga tem um personagem dela que é mais masculino, que é bem legal. E para as mulheres também existe Folks Queen, que é outro tipo de drag queen, que é feita para parecer uma mulher, sim, mas é feita num corpo feminino também, gente. Como é que é isso? É como se uma menina se montasse de drag, porque a gente sabe que ser drag não é para parecer mulher, e sim para virar esse personagem exagerado e glamuroso. Isso tá ao alcance de qualquer um. É por isso que eu falo, drag é pra homem, é pra mulher, é pra hétero, é pra gay, é pra lésbica, é pra trans, é pra bissexual, é pra todo mundo, porque é uma arte. E a arte tem que ser acessível a todo mundo. Todo mundo pode exercer isso, porque não existe dono, sabe? Principalmente porque é uma arte que se transformou tanto ao longo dos anos e continua se transformando. Existem as drags que a gente chama de drag instalação. O que é isso? Drags que são muito mais temáticas. É como se elas fossem uma instalação de arte. Elas colocam muitos acessórios, elas colocam roupas absurdas, grandes, gigantes, estranhas, exageradas, às vezes macabras e feias. Às vezes elas usam grafite no corpo inteiro. Vão muito longe dentro de tudo que a arte drag possibilita, sabe? E elas estão ali realmente pra quebrar essa ideia de que ser drag queen é você ser feminina, você ser assim uma garota bonita. Não é verdade. Tem a drag impersonator, que são drags que vivem pra interpretar pessoas famosas. Tem drags que são cover, né? Impersonator é quando você é cover de alguém. Aqui no Brasil a gente tem a Penélope Jean, que faz a Lady Gaga, e ela é muito famosa por isso. A gente tem também a Paulette Pink, que faz a Cher. Tem diversas drags que interpretam várias divas pop. Aqui no Brasil também tem drag que faz de cantoras brasileiras, como Alcione, Elba Ramalho, enfim. Dá pra você ver alguma personalidade, seja ela cantora ou não, tudo bem, que se pareça com você, e você enfiar isso dentro da sua drag e se tornar uma drag cover, que isso, além de ser muito popular, o público já consegue entender exatamente qual que é a sua proposta. É bem legal. Tem as drags do mundo animal. Sim, gente, por incrível que pareça, tem drags que querem parecer com animais. Não tô falando que elas vão ficar andando de quatro, nem nada disso, mas elas trazem características de felinos, de aves, de cachorro, sei lá do que elas inventarem pra dentro da drag delas. Isso é muito legal pra mostrar também que drag é uma transformação em cima de um personagem. Não é algo que você tem que ser feminino, não é algo que você tem que ser alguma coisa. Você pode ser realmente o que você quiser, e por isso drag é tão libertador e tão mágico. Tem as famosas drags de concurso. Em RuPaul's Drag Race isso ficou muito famoso, mas pouca gente sabe que aqui no Brasil concursos de Miss Drag são muito famosos e concorridos, e
são assim incríveis. Eu inclusive já participei de um concurso de Miss lá em Sorocaba. Perdi, né, meu amor? Como eu perco a maioria das coisas que eu concorro, mas o importante é que eu continuo, estamos aí. Porque drag é isso, gente, tem muitos perrengues altos e baixos, mas vamos continuando, né? E as drags de concurso, geralmente elas pertencem a famílias. É muito comum que elas tenham um sobrenome que seja bem famoso dentro desse meio de concurso de Miss Drag. E a família se apoia, a família torce, a família investe nessas drags. Enquanto algumas drags só trabalham pra fazer show em boate, como eu trabalho mais pra fazer vídeos pro YouTube, as drags de concurso trabalham mais pra fazer concursos, ganhar concursos, participar. E elas são belíssimas, elas usam vestidos longos, cravejadíssimos, cabelos de Miss, são maravilhosas, lindas, são incríveis. E as drags caricatas. Dentro do meio LGBTQIA+, dentro das boates, o stand-up já é algo que existia muito forte muitos anos antes disso ser tão popular no meio hétero, né? Que hoje em dia esses homens adoram fazer um stand-up sem graça. Mas as drags já faziam isso muito dentro do meio LGBT, como a gente sabe que é o caso da Thalia Bombinha, da Silvete Montilla, várias outras que fazem. É muito especial para animar a noite e elas usam piadas que são pesadas dentro do contexto da boate, é aceito, mas felizmente tem se transformado também em algo mais desconstruído com o passar do tempo. Mas são drags especialíssimas porque elas também rompem as nossas barreiras e são muito convidadas para participar de festas de hétero, para animar chá de bebê, para animar formatura, para estar lá fervendo com o pessoal. Temos também as drags cantoras. Ai, gente, drag cantora, né? Pablo Vittar, é isso mesmo, você já sabe. Hoje em dia no Brasil, as drags estão tomando muito mais força na música pop, que é o caso da Glória Groove, Lia Clark, da Pablo, né? Da Arethusa Love. E isso é legal porque remonta à fase drag, onde as drags sempre cantavam no teatro, né? Lá nos anos 70, nos anos 80, até antes disso era muito comum as drags cantarem. Isso é muito legal que a gente recuperou isso. E no Brasil essa arte tá vivendo maravilhosamente bem, o que é incrível. Estamos muito orgulhosos. Drags andrógenas são drags que vão contra o que a gente espera do masculino e do feminino. Elas transitam nesse meio. Você não sabe se o personagem dela quer ser mais masculino, com uma barba, com um paletó, com uma cartola, ou se quer ser mais feminino, com um longo, com cabelo comprido, e elas podem misturar isso tudo. A drag andrógena, ela serve realmente pra contestar isso tudo. Então dá pra você brincar muito com esses estereótipos sem querer pertencer a nenhum. E é muito legal você causar essa confusão em quem vê você, sabe? Existem muitos mais tipos de drag, claro, né? Porque é uma arte infinita. Você pode criar uma drag que é várias dessas coisas que eu falei, porque nenhuma dessas drags fica só em um nicho, né? Eu joguei aqui alguns dos estereótipos e vocês vão trabalhando da maneira que vocês acharem mais interessante. Mas agora eu tenho algumas dicas mais específicas sobre ser drag antes da gente ir pra maquiagem. Vamos lá. A dica mais importante que eu acho que eu tenho que dar é valorize as drags da sua cidade. Conheça elas. Conheça o meio LGBT que você pertence. Por quê? Porque na construção da drag é muito legal que a gente seja resultado de um legado, de uma história artística que provavelmente existe na nossa região. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e eu me orgulho bastante de fazer parte das drags de lá, de ser reconhecida como uma drag de Sorocaba. E acho que você também deve conhecer a sua história de drag, sabe? E também valorizar os artistas que estão perto de você, ver eles fazendo, conhecer de perto, sabe? Ter a experiência mesmo, não só pela internet. Claro que agora a gente tá numa pandemia, né? Mas é assim que a gente puder se reaproximar das pessoas, manter esse contato, continuar esse legado. E também isso ajuda a gente a entender o público pro qual a gente vai fazer a nossa drag. Entender o público é extremamente importante, porque ajuda a gente a saber pra quem a gente tá trabalhando. A arte é pra que as pessoas apreciem, pra que as pessoas se sintam tocadas por aquilo. E se drag é arte, drag é pro público sim. Então não adianta ser uma drag que faz carão, que não quer ser simpática com o público, não sei o que lá. Eu acho que quem faz isso tá fazendo errado.
Então é isso que a gente precisa ter em mente. O meio onde a gente vive define a drag que a gente é. Isso é muito importante. E é importante que a gente tenha como referência pessoas reais que estão ali perto da gente, pessoas nas quais a gente pode se apoiar de verdade. E também é muito legal que você olhe pra sua drag sabendo o peso que ela carrega como transgressora, como se é alguém que vai contra o que dizem sobre gênero, sobre o que um menino deve vestir, o que uma menina deve vestir, sobre a gente realmente transgredir a ideia do que a sociedade coloca nessa caixinha tão boba, que um tecido, um cabelo define seu gênero, define sua masculinidade. É muito legal a gente contestar tudo isso através da arte, é muito bonito. E gente, antes de tudo, antes desse textão todo, é muito divertido. Então faça pra se divertir, faça pra amar, faça pra dar risada com seus amigos, faça pra você, não pra você ser incrível e perfeita, mas pra você descontrair. Que a partir do momento que você conseguir se divertir de verdade com a sua drag, você vai conseguir passar essa diversão pro seu público. Mas acho que eu já contei bastante sobre a história, já abri bastante o olhar de vocês a respeito de drag. Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa make daqui, que é uma make, ó, simplesinha, mas com vários truquezinhos, então vem comigo. Agora nós vamos ver como é que eu faço essa maquiagem de drag passo a passo. Se você é menino, provavelmente você já tá com a barba feita, sobrancelha feita. No meu caso, eu raspo a sobrancelha, mas já tenho vídeos no meu canal ensinando a esconder a sobrancelha, que é uma coisa muito importante, é algo que todo mundo precisa saber. É difícil, justamente por isso que eu raspo e também porque a qualidade do degradê fica melhor, mas vou ensinar você a esconder a sobrancelha também. O primeiro passo muito importante é que você já tenha limpado bem a região da sua sobrancelha. Não vou dizer pra você tirar a sua sobrancelha e ela ficar perfeitinha, mas só dar uma organizada aí nessa região, né? Porque senão a maquiagem vai ficar um pouco suja. Os materiais que eu uso são principalmente a cola e a massinha. Essa massinha aqui é de maquiagem artística da marca Catherine Hill e dura uma vida. Eu tenho isso daqui há uns 3 anos, porque a gente só vai precisar de um pouquinho dela. Então vem mais pra perto. Você vai pegar a colinha e um pincelzinho de sobrancelha, desses que tem um pentinho aqui, ó. Puxar os pelos pro lado contrário de onde eles nascem e vou passando a cola nessa direção. Que a cola fique debaixo dos pelos. Pega o pentinho e vai puxando de volta. E agora que você já escovou ele direitinho, passe a cola por cima várias vezes. Deixa secar. No final, é normal que fique algumas colinhas brancas assim soltando. O que você faz? Molha o cabinho do pincel e tira esses excessos do canto. Pronto, você já pode finalizar sua maquiagem aqui, passar o corretivo e o pó por cima. Mas se você quiser um efeito muito melhor, você aplica a massinha por cima. Eu costumo usar uma pinça para fazer isso. Eu pego um pouquinho, bem pouquinho, e vou esquentar com um isqueiro. Não precisa ficar queimando. E vai passar com cuidado na superfície, espalhando aos poucos. Eu começo sempre da parte mais grossa da sobrancelha para a parte mais fina. Você precisa fazer com que fique bem fininho e bem delicado, porque senão vira uma casca e parece que você tem um machucado no seu olho. Só esquenta mais um pouquinho e vai alisando. Vai ser difícil, tá bonitinho, mas o importante é tá liso. Agora você pega o corretivo e passa. Espalha bonitinho. Beleza. Agora é só aplicar o pó. Se você ficar com uma cara de golfinho, é porque deu certo. Agora é só desenhar sua sobrancelha do jeito que você quiser. Agora, pra quem tem barba, é bom que a gente neutralize esse tom esverdeado da barba usando uma base vermelha. Eu vou usar essa daqui, um corretivo, na verdade, vermelho. Vou aplicar com o dedo mesmo em toda essa região daqui, principalmente nos pontos onde eu tenho mais barba, onde eu sei que vão crescer primeiro, ficar mais esverdeados, que é aqui na região do bigode e do queixo.
Caso você não tenha um corretivo, é só você usar um batom, mas bem de leve, passando no dedo, espalhando. É bom lembrar que minha pele já tá hidratada, eu passei um hidratante pro rosto. Hoje eu não vou passar um primer, porque minha pele já tá bem hidratada, tudo bem? Você pode usar qualquer hidratante pro rosto, pro seu tipo de pele. Só espere ele dar uma sentada, uma secadinha primeiro. E agora eu vou vir com a base. Eu tô usando essa base da Kat Von D, que é uma base com uma cobertura alta, e é isso que importa. Você usar uma cobertura alta, não importa a marca da base que você está usando. E agora a gente espalha aqui de um lado. Eu gosto de fazer um lado primeiro e vou espalhar com o meu pincelzinho também da Kat Von D, batendo para depositar o produto. Coloco aqui em outras regiões para eu fazer o meio do rosto e dou batidinhas também. Desce pro pescoço também, que é super importante. E agora eu vou pegar uma base líquida de um tom bem mais escuro do que o meu. Essa daqui que é pra pele negra mesmo. E vou começar a fazer o contorno. O contorno eu faço como? Eu pego aqui na esponjinha, ó, um pouquinho na ponta. E vou depositando aqui primeiro. Deposito de um lado, deposito do outro. É importante pensar que é uma linha que vem da minha orelha até aqui a direção do meu nariz, tá vendo? Ela tá bem assim, angulosa. E daí eu vou começar a dar batidinhas. Vai ficar bem escuro mesmo, mas é assim que tem que ficar. E você batendo, ó, tá vendo que ele vai esfumando? Ele vai sumindo assim a marcação que tava. Dependendo do que você quiser, você pode entrar ela mais aqui pra dentro pra fazer uma coisa mais bochechinha. Você pode fazer ela mais reta também, dependendo do formato do seu rosto. Se o seu rosto já é bem redondo, você pode fazer isso pra quebrar ele. Eu gosto de fazer ele bem nesse ângulo aqui pra deixar mais comprido o rosto. Depende do rosto que você quer pra sua drag. Muitas vezes é diferente do que você tem, ou você quer salientar um ponto do seu rosto que você já acha que é bonito. Lateral feita, agora eu vou aqui pras têmporas. Eu não gosto de juntar aqui o escuro daqui com o escuro daqui, porque depois eu vou crescer o olho bastante aqui desse lado. Então eu deixo aqui esses lados vazios. Só com a sujeirinha que tá aqui na esponjinha, eu vou passar aqui embaixo do nariz, dentro do olho, só nesse canto superior interno aqui, porque isso vai trazer uma dimensão melhor pro meu rosto. Muitas vezes as pessoas acham que o contorno serve pra mudar o formato do nosso rosto, e não é necessariamente isso. O contorno às vezes serve só pra trazer a dimensão de novo. Às vezes a dimensão do rosto se perde, o formato se perde quando a gente passa a base no rosto inteiro. O rosto fica uma camada lisa e não fica tão natural. O contorno serve pra trazer a naturalidade também. Aqui embaixo, ó, isso daqui traz uma projeção pra sua boca, deixa ela mais projetada pra fora. E aqui, ó, no pescoço tem que ter bastante. Principalmente na drag, sabe? Porque é uma make mais artística, é make pra palco. Então aqui embaixo pode estar bem carregado, fazendo o contorno todo. Se você já tem essa parte bem marcada, você pode diminuir subindo o contorno pra cá, tá bom? Você não precisa manter o contorno sempre abaixo dessa linha aqui. A pele é a parte mais trabalhosa da maquiagem, tá bom? É a parte que a gente tem que dedicar mais tempo, principalmente se a gente vai pra algum evento, se as pessoas vão ver a gente ao vivo. É extremamente importante que a pele esteja bem acabada. Corretivo eu vou usar esse daqui da Avon, você pode usar da marca que você quiser. Ele é bem clarinho, é o mais claro que tem, e ele não é tão duro, ele não é tão seco. Eu gosto desse daqui porque ele é mais oleoso e eu acho que pra minha pele funciona melhor. É aquilo, eu vou fazer um triângulo aqui debaixo do olho em direção ao nariz. Vou subir aqui um pouco no nariz também, ó, fazendo essa linha aqui, e pra cá eu subo também. Vou aplicar um pouquinho aqui no queixo também para dar uma clareada. Em cima do nariz eu acho bem importante também. Aqui, né, no começo da testa, início do nariz. E agora eu venho com uma esponjinha para suavizar essa marcação. E vou batendo. E agora, antes que tudo comece a secar, eu vou passar o iluminador. Eu uso um pigmento solto, tá vendo? Que é perolado. E deposito aqui, em cima do contorno.
em cima da boca. E agora sim eu vou vir com o pó pra selar isso tudo que a gente fez. Selar é o quê? Como a gente passou uma coisa molhada no rosto, agora eu venho com algo seco pra isso virar uma argamassa e virar um reboco mesmo na minha cara, que é isso que vai fazer com que a make não saia com o tempo que você estiver usando. Eu vou pegar um pó translúcido. O pó translúcido é um pó que não tem cor, ele não tem brilho, nem cor, nem nada. Ele só vai trazer essa textura mais seca e vai fechar o que você fez na sua pele, né? Vai selar. Pra pele negra é preciso tomar mais cuidado com o pó translúcido, com o pó de contorno, iluminação que a gente ainda vai usar, porque corre o risco de ficar acinzentado, dependendo de como você for usar. Pó no rosto todo, agora é hora do pó de contorno. O pó de contorno é uma cor mais escura. Tô usando esse daqui que é bem baratinho, gente, como eu já falei, eu acho. Eu não acredito que maquiagem é questão de preço, é questão de técnica. Se você sabe se maquiar com uma make barata, você vai saber com uma make cara. Ó, vou pegar aqui de leve e vou concentrar bem aqui no canto, ó. E vou espalhando, 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 espalhando. Posso concentrar sempre muito aqui no canto, porque depois vai vir uma peruca, vai vir um cabelo aí que vai esconder isso. Não vai parecer que tá tão marcado assim. E se a gente não pesar na make drag, a gente não consegue trazer a profundidade e a beleza que a gente precisa. Principalmente se essa make for num rosto masculino e você querer deixar ele feminino. Se você pegar muito leve, o traço feminino não vai aparecer. Você vai precisar carregar sim. E com um pincel mais fininho, eu vou fazer aqui, ó, aqui dentro também. Vou aproveitar esse pincel, vou retocar o nariz. Agora sim, com a pele bem selada, com a pele bem construída, a gente pode passar para outros passos. O que eu gosto de fazer agora? Usar um lápis branco assim para iluminar aqui dentro do olho. Você pode usar qualquer produto que seja bem claro, branco no caso. Gosto de riscar aqui, ó, e já vou criar a base clara para minha sobrancelha. Eu risco ele aqui embaixo e dou uma esfumadinha com o meu próprio dedo. Só que se você usou algum produto cremoso, você sela por cima. No caso, em vez de selar, eu vou passar um pigmento brilhante que eu tenho aqui. É sempre importante clarear bastante aqui dentro e trazer um ponto de brilho, que isso abre o olhar, deixa o olhar mais iluminado. E também vou passar aqui em cima do branco que eu criei, para trazer um reflexo aqui para cima. Temos o primeiro passo, agora é hora da sombra. A sombra é um passo mais complicado porque vai variar muito do que você quer construir. Hoje eu vou pegar uma paleta aqui, ó, que tem vermelhos e marrons e vou construir um olho mais vermelhão. Acho que isso pode ficar legal, um vermelho com marrom e com tudo que tem aqui, pra vir uma coisa mais drag, né? Portanto, eu vou pegar esse tom mais claro aqui de vermelho e um pincel assim, tá vendo? Esse daqui é um pincel pra esfumar. Ele é um pincel bem abertinho, bem fofinho. Pegar bem pouquinho da sombra e ir passando aqui em cima, ó. O importante é você suavizar muito. E pra suavizar, você tem que ir espalhando, igual eu tô fazendo aqui. E eu vou acompanhando pra cá, ó, pra fora. E essa é uma hora que você tem que ter paciência. Por quê? Porque você vai esfumar. Então, não pode ter pressa. É você ir marcando, marcando, marcando. Esfregando, esfregando, esfregando. Sem pressa mesmo. Eu tenho aqui também uma base líquida. Essa daqui é da Bruna Tavares, bem cheirosinha inclusive, que ela é vermelha. E eu vou usar ela pra salientar essa cor mais escura que eu vou querer embaixo. Eu vou passar com um pincelzinho de batom mesmo. Aqui eu vou querer bem vermelhão. Então eu posso depositar bastante nesse canto. E venho trazendo isso pra cá. A gente já viu que existem diversos conceitos de drag. Então, às vezes, o que é bonito pra um não é bonito pra outro, mas tem certas coisas que são fundamentais numa maquiagem bem feita, que é você conseguir enxergar a cor como ela deve ser. Não tem nada mais feio numa maquiagem do que você não saber se é um laranja, do que ficar meio borrado, do que ficar uma cor meio opaca. Se é um vermelho, esteja nítido que é vermelho, sabe? Agora que eu vou vir com os tons mais escuros, eu vou colocar bastante pó debaixo do meu olho, para caso caia algum pigmento, não manche a maquiagem. Dou uma concentrada aqui de pó. E agora eu posso vir com um
tom mais escuro. No caso eu vou usar esse tom daqui, que ele é meio roxo, meio avermelhado, assim, acho que ele vai combinar bastante. Concentra aqui, deposita o pigmento, vai dando leves batidinhas, ele vai crescendo aí à medida que você for fazendo. Eu vou escurecer também aqui bem na transição da minha pálpebra móvel. Agora eu vou vir com marrom, porque eu quero mais escuridão. E eu vou pegar esse marrom que é mais escuro de todos e vou concentrar aqui, ó. Quando eu vier com o preto, esse marrom vai ajudar a dar o degradê depois. Você percebe que cada vez eu esfrego menos o pincel pra fora. Agora eu tô concentrando mesmo só aqui, bem nessa dobrinha. Vou pegar agora um pincel fininho, bem mais fininho, mas também bem molinho. E vou pegar o preto daqui, ó. E o preto eu concentro bem no cantinho e puxo bem menos. Agora eu vou fazer uma coisa que é bem complicada de ser feita, que é o cut crease. Cut crease é o quê? Quando você cria um corte que vai dividir o seu olho. Para isso a gente vai precisar de um corretivo. Eu tô usando esse da Bruna Tavares, que ele é mais concentrado do que o outro que eu tava usando pro meu rosto mesmo. Vou usar um pincel língua de gato, que são esses pincéis fininhos assim e durinhos. Vou bater aqui, ó. Vou depositar aqui no meu olho, bem aqui embaixo. Deu olho pra cima assim, vejo onde ele marcou. Tá vendo que ele marca aqui? Já sei que é por aí que tem que ser a altura desse cut crease. E como é que ele funciona? Eu vou depositar e vou puxando pra baixo. Isso vai trazer um recorte bonito pro meu olho. Agora, antes que isso daqui seque, eu vou pegar um pigmento prateado e vou depositar nessa mesma área. Essa maquiagem que eu tô ensinando aqui é uma maquiagem muito básica. A partir dela, você consegue mudar todas as cores, fazer em outros formatos. Gente, vocês perceberam que eu gosto de fazer tudo e por último eu faço a sobrancelha. Por que que eu faço isso? Porque eu acho que se a gente desenhar a sobrancelha, você já acaba limitando o espaço. Então, se durante o processo aqui da criação da minha drag, eu quiser subir essa sombra até aqui, não vai ter uma sobrancelha que me impeça, entendeu? Então eu ainda posso levantar muito o olho, diminuir e tal. Antes do delineado eu vou fazer a parte de baixo. Vou tirar esse pó que eu tinha depositado aqui. Vou começar com esse marrom daqui que é mais claro. Vou usar um pincel menor e chanfrado e vou começar a depositar o produto. Eu não vou chegar com ele até muito aqui no canto, porque eu acho que fazendo só aqui dá uma levantada nesse lado do olho. E agora eu vou vir com um lápis. Por que que eu vou vir já com um lápis? Porque eu acho que é legal esfumar esse lápis preto dentro desse marrom. Tô usando esse lápis preto aqui, é da Avon, acho ele bem pigmentado. Posso já vir fazendo aqui a raiz dos cílios, tá bom? A parte interna superior do olho é importantíssima também, tá bom? Não só aqui dentro, fora, na linha d'água de fora, mas na de cima também. Agora eu vou pegar um pincel bem fininho assim, um pouquinho de marrom e vou esfumar esse preto. Agora eu vou pegar um delineador em caneta pra fazer o delineado. Eu vou pegar aqui do final do cut crease e vou descer. O delineado, você precisa ter cuidado e prática, então você precisa treinar bastante, porque não tem segredo pra fazer um delineado. Eu acho que essas canetas delineadoras são mais fáceis de se usar, mas vai do que você consegue pra você treinar. Aqui nesse canto interno eu gosto de dar uma puxada pra dentro, ó, que isso aumenta o olhar também. Pro rímel da drag não tem tanto problema ele não dá volume ou não dá comprimento, porque a gente já vai grudar os cílios postiços. O ideal é só que ele seque rápido e que ele não manche, né? Vamos desenhar a sobrancelha. Para isso eu vou pegar o marrom que eu tenho aqui e vou começar a riscar ela, bem simples mesmo. Eu gosto de começar com sombra, depois passar para uma coisa mais líquida ou um delineador. Aqui no começo eu gosto de fazer esse degradê. Você pega e esfuma bastante. Quanto mais degradê você tiver no olho, no rosto, na boca, em tudo, mais bonito vai ficar. Agora eu vou pegar a sombra em creme e um pincelzinho chanfradinho, fininho, compridinho, e vou fazer o final aqui, ó.
Nesse momento eu já vou colocar cola nos meus cílios. Eu tô usando esses cílios daqui, já tá bem usado, gente. Dá pra reaproveitar cílios pra sempre, viu? Coloca a colinha. Por que eu tô colocando a cola agora? Porque é preciso que ela dê uma secada antes da gente grudar ela. Já que eu tô tentando usar o mínimo possível de produto, vocês viram que eu usei uma única paleta, eu vou usar dessa paleta também pra fazer o meu blush. Só que agora a gente precisa ter cuidado, porque eu vou usar esse vermelho daqui. Então eu vou pegar muito pouquinho. Eu vou pegar aqui, ó, só uma batidinha assim e venho aqui na lateral. E em cima do iluminador que eu já passei, lembra antes de eu selar a pele? Que eu já vim com o iluminador? Pois então eu vou voltar com o iluminador agora, que eu quero que ele carregue mais ainda. E vou dar só uma gotinha aqui. Esse mesmo brilho eu vou passar aqui em cima do nariz. E uma bolinha aqui também na ponta do nariz. E agora vamos pra boca. A boca eu vou aumentá-la um pouco maior do que é o tamanho natural. Vou usar um vermelho. Enquanto seca minha boca, porque eu ainda vou causar um efeito nela, eu já vou colar os cílios. Que ele já deu uma secadinha aqui e é só tacar no olho. Agora pra boca, eu vou pegar esse tom daqui, que é um tom marrom bem mais escuro, um pincelzinho de boca e vou escurecer as extremidades. Lembra que eu falei que quanto mais degradê no rosto, mais bonito fica? Por isso que a gente criou esse degradê aqui na boca. Agora só falta eu colocar a peruca e a gente estará prontíssima. E pessoal, esse daqui é o resultado da make com a peruca. Eu ainda precisava falar muito mais sobre peruca, sobre a cultura drag, sobre a maquiagem, falar sobre como tirar a maquiagem, mas infelizmente a gente não teve tempo pra tudo isso. Mas espero ainda voltar, tá bom? Espero conseguir também visitar vocês aí pessoalmente, porque é muito mais importante, é muito mais significativo. Afinal, a drag, sem o público, sem o calor humano, sem o contato, sem as pessoas verem você de perto, verem seu show, eu acho que sem tudo isso, a gente tá sentindo muita falta. Espero ter inspirado vocês pra se montarem, pra curtirem mais o universo drag e também pra apoiar cada vez mais as pautas LGBTQIA+, que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Drag é um fenômeno mundial, um fenômeno que retomou muita força nos últimos anos e eu espero que você faça parte dessa força e desse movimento com a gente. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.